Eu sempre soube que alguma coisa estava errada. Não no começo, não nos primeiros meses. Mas tinha algo no olhar dela. Algo que eu só conseguia entender muito depois. O dia em que o nosso filho nasceu deveria ter sido o mais feliz da minha vida. E foi. Por algumas horas. A primeira vez que eu segurei ele nos meus braços, eu tremia. O coração batia descompassado. Ele era pequeno, rosado, forte. Chorei. E ela chorou também. Mas havia algo no choro dela. Não era só emoção. Era medo. Era um peso que eu não sabia interpretar na hora. Eu passei a noite em claro olhando ele dormir. Ele parecia comigo. Eu queria acreditar nisso. Eu repetia isso para mim o tempo todo. Ele parece comigo. Ele parece comigo. Mas a verdade é que eu não conseguia achar nenhum traço meu ali. Nenhum. Nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do avô. Nada. O tempo passou e esse pensamento virou uma sombra. E a sombra virou um vício. Eu comecei a observar tudo. O jeito que ela olhava para ele. O jeito que ela evitava meu olhar. Eu me perguntava por que ela não me olha nos olhos. Por que ela se cala quando eu falo do nosso filho? Por que ela muda de assunto quando menciono a família? Eu tentei esquecer. Tentei ser o pai que eu sempre quis ser. Mas as dúvidas me perseguiam. Teve um dia em que ela esqueceu o celular na cozinha. E eu não queria olhar. Eu juro que não queria. Mas alguma coisa dentro de mim dizia, vai. E eu fui. Tinha mensagens apagadas, conversas arquivadas e um nome. Um nome que eu não conhecia. Comecei a procurar redes sociais, amigos em comum. Nada, ninguém sabia. Mas aquele nome ficou gravado. Eu comecei a perguntar coisas aleatórias para ela, tentando forçar algum deslize. Mas ela sempre respondia com calma, sempre com aquela mesma expressão, vazia. A maternidade deixou ela distante. Isso é normal, né? Era isso que eu dizia. Para mim. Até que veio a gota d'água. Eu estava limpando a gaveta do guarda-roupa. Uma gaveta que ela dizia ser só de documentos antigos. Achei uma folha dobrada. Não era dela. Era de uma clínica. Um exame. Exame de fertilidade. Feito 3 meses antes da gravidez. Mas não estava no nome dela. Estava no nome de um homem. O mesmo nome. O mesmo nome que eu tinha visto nas mensagens apagadas. Meu corpo congelou. Aquilo me atravessou como uma faca. Fiquei estático. Não falei nada naquele dia, nem nos próximos. Comecei a investigar esse homem. Descobri que ele morava na mesma cidade que ela morou antes de me conhecer, que frequentava a mesma academia que ela postava fotos anos atrás, que ele tinha sumido das redes sociais por um tempo e reaparecido pouco depois que ela ficou grávida. Coincidência? Talvez. Mas minha mente já não acreditava mais em coincidências. Foi quando decidi fazer o teste. Eu sabia que ela não deixaria. Então fiz escondido. Levei um fio de cabelo do bebê e um meu. Mandei para uma clínica de fora. Paguei caro. E esperei. Os dias pareceram anos. Cada vez que ela me abraçava, eu pensava, será que ela sabe que eu sei? Quando o resultado chegou, eu li com as mãos, tremendo. E não entendi de primeira. Li de novo e de novo. E então sentei no chão. Eu queria vomitar. Eu queria sumir. Mas eu não chorei. Não naquele momento, porque o que estava escrito ali me deixou entorpecido. Eu não era o pai. Mas não era só isso. Tinha mais. Muito mais. E é por isso que eu não contei para ela. Não. Ainda. Não até entender tudo. Não até saber se aquele nome no exame era quem eu achava que era. Porque se fosse, então tudo era ainda pior do que parecia. Eu precisava ter certeza. Eu precisava ir até o fim. Mesmo que me destruísse, no processo, nos dias que seguiram, comecei a me afastar sem que ela notasse. Dormia menos, observava mais, e cada detalhe dela passou a gritar para mim. A forma como ela sempre travava a mandíbula quando falava da gravidez. Como nunca olhava fotos de bebê, junto comigo. Como nunca deixou que eu trocasse o menino na frente dela. E como sempre dizia, deixa que eu cuido. Eu comecei a desconfiar que o problema era maior do que traição. Era psicológico. Ou pior, era planejado. Era como se tudo tivesse sido construído com perfeição, com cuidado,
como uma armadilha. Então eu voltei aos arquivos, voltei aos álbuns antigos, voltei aos prints de conversa, comecei a fazer anotações, a montar um mapa com todas as conexões possíveis entre ela e esse homem. E aí, encontrei uma coisa, uma foto antiga, perdida num backup do Google Fotos. Ela com um grupo de amigos numa festa de faculdade, camiseta branca, copo na mão, sorriso leve. E lá no fundo, quase fora do quadro, ele, o mesmo rosto do perfil bloqueado, João Marcos. Ele estava lá, atrás, olhando para ela. E o pior, ela não olhava para a câmera, olhava para ele. Foi nesse momento que eu soube que precisava confrontá-lo. Não ela, ainda não. O próximo passo era ele, para ele. Naquela noite eu fiquei horas encarando aquela foto. Ela com os amigos, sorriso aberto, uma festa comum de anos atrás. Mas meu olhar não conseguia sair dele. João Marcos. Não era um ex assumido. Ela nunca tinha citado esse nome em nenhuma conversa. Mas ele estava lá, no fundo da imagem, quase apagado, e ainda assim presente, como um fantasma. Um vulto do passado que agora parecia gritar no meu presente. Eu aumentei o brilho da tela, dei zoom. Não havia dúvida. Era ele. Mesmo rosto do exame de fertilidade. Mesmo nome das mensagens arquivadas. Mesma presença incômoda que rondava minha mente desde que tudo começou a desmoronar. E foi ali que eu entendi. Ela escondeu ele de propósito. Ela apagou ele da história. Porque ele nunca foi um passado. Ele era parte do presente. Parte de tudo isso. Na manhã seguinte, eu esperei. Ela sair para consulta com o pediatra e comecei a procurar por João. Demorei, mas encontrei o sobrenome no canto de um print antigo. Achei o perfil bloqueado, mas ainda com foto de perfil. A mesma expressão, só que agora mais velha. E mesmo assim, o mesmo olhar. Fui atrás. Usei uma conta antiga que ainda tinha. Encontrei os pais dele. Vi o sobrenome no Facebook da mãe. Pesquisei no LinkedIn. E lá estava. João Marcos, personal trainer, 33 anos, morando na mesma cidade onde a Camila passou 2 anos antes de vir morar comigo. E mais. Ele trabalhava num estúdio que ficava a menos de 15 minutos de onde a gente morava agora. Eu fechei o notebook. O coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Ele estava perto, perto demais. Nos dias seguintes eu criei um plano, algo discreto. Comecei a passar por perto do estúdio onde ele trabalhava. Vi ele saindo num fim de tarde. Era ele, em carne e osso, mais alto do que nas fotos. Postura confiante, sorriso fácil. E ali, andando pela calçada, sem saber quem eu era, ele parecia um cara comum. Mas eu sabia. Eu sabia o que ele significava e eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava ver se ele sabia, se ele suspeitava, se ele carregava o mesmo peso que eu. Me aproximei num outro dia. Esperei ele sair. Me aproximei como se fosse um cliente qualquer. Perguntei sobre planos, ele foi educado, cordial, profissional. Me chamou para entrar. Conversamos sobre treino, alimentação, rotina, mas eu não ouvia nada. Eu só olhava os traços dele, a forma como falava, como se movimentava. E cada movimento dele me lembrava o meu filho. Era como se eu estivesse olhando uma versão adulta daquele bebê. A forma como ele mexia os ombros, o formato do maxilar, o jeito de pisar. Era insuportável. Eu quis sair correndo, mas mantive a pose. Marquei uma avaliação para o dia seguinte e fui embora. Eu precisava de mais tempo, mais informações. Voltei para casa. Camila estava no sofá amamentando e quando me viu sorriu, mas o sorriso era curto, quase automático. E eu vi. Pela primeira vez, eu vi. Vi culpa no olhar dela. Vi tensão. E vi alívio. Alívio porque eu estava sorrindo de volta. Porque ela achava que eu ainda não sabia. E talvez fosse isso que mais doía. Ela seguia a vida normalmente, acreditando que o segredo estava seguro. Mas ele não estava. Eu já tinha aberto a caixa. Na manhã seguinte não fui à avaliação. Liguei para o estúdio e cancelei. Eu não queria conviver com ele. Eu queria respostas.
E para isso, eu precisava descobrir mais. Comecei a seguir João, nas redes com uma conta fake. Ele aceitava qualquer um. Passei a observar seus stories. Ele não postava muito, mas uma foto me chamou a atenção. Era uma imagem antiga, republicada com a legenda "Tempos que não voltam mais". E na foto, Camila, ao lado dele, rindo, deitada no peito dele. Era íntimo, era profundo. Era de muito tempo atrás, ou pelo menos era o que ele queria que parecesse. Mas aquela roupa era a mesma de uma foto recente que ela tinha no Google. Fotos, mesmo vestido, mesmo colar. Eu voltei no backup dela, busquei pela data e descobri o que eu temia. A foto tinha sido tirada 2 meses antes de ela me contar sobre a gravidez. Sentei no chão do quarto. Minhas pernas não sustentavam mais o corpo. Aquilo não era uma coincidência. Não era memória. Era recado. Era indireta. João sabia. Ele sabia que existia a possibilidade. E mesmo assim, não disse nada. Camila também sabia. E construiu a história perfeita. E agora, eu era o tolo que cuidava de um filho que não era meu. Enquanto ela fingia amor e apagava rastros. E ele vivia a vida dele normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Eu senti raiva. Raiva como nunca senti na vida. Eu queria destruir tudo, mas me contive, porque no fundo ainda havia uma dúvida, e se eu estivesse vendo coisa, e se não fosse como eu imaginava? Resolvi dar um passo a mais. Mandei uma mensagem direta, fingindo ser alguém que queria conversar sobre trabalho. Ele respondeu rápido, educado, com emoji. Marquei um horário e fui, mas dessa vez fui como eu mesmo. Sentei frente a frente com ele. E antes que ele dissesse qualquer coisa, eu fui direto. João Marcos, certo? Ele confirmou. Você conhece a Camila? Ele franziu o senho, tentou disfarçar. Camila, a mãe do meu filho. Ele congelou. Foi imperceptível, mas eu vi. O olhar dele fugiu. Os ombros travaram. E aí ele sorriu. Mas era um sorriso falso, forçado. Acho que já ouvi esse nome. Eu ri de nervoso. Você não precisa mentir, eu sei de tudo. Ele ficou sério. O que exatamente você acha que sabe? Eu encostei na cadeira. Você fez um exame de fertilidade 3 meses antes dela engravidar. Teu nome estava nos arquivos dela. Você morava na mesma cidade e vocês têm fotos juntos. Não tenta me enrolar. Eu só quero saber uma coisa. Você sabe que o bebê pode ser seu? Silêncio. Por vários segundos, ele respirou fundo, olhou para o lado, depois para mim, e disse, eu não sei. Frio, seco. Eu perguntei, ela te contou alguma coisa? Ele balançou a cabeça. Não diretamente. Ela sumiu por um tempo. Depois apareceu dizendo que ia seguir a vida, que precisava de distância. Eu respeitei. Você ama ela? A pergunta saiu sem que eu planejasse. Ele ficou em silêncio. Não importa, ele disse. Não é minha responsabilidade. Não? Eu respondi. Mesmo se ele for teu filho. Ele apertou a mandíbula. Ela não me procurou. Você é o pai, cara. Você é quem tá aí. Você que tem nome na certidão. Resolve isso com ela. E foi aí que eu percebi. Ele não queria se envolver. Não queria responsabilidade. E talvez tivesse concordado com ela desde o começo. Em sumir, em deixar pra lá, em fingir que nada aconteceu. A criança era um problema meu, um fardo que ele não queria carregar. E ela só queria manter tudo em segredo. Voltei para casa em silêncio. Camila estava dormindo no sofá, o bebê ao lado. E quando vi aquela cena me deu um nó na garganta, porque por mais que tudo doesse, eu amava aquele menino. Eu cuidava dele desde o primeiro dia. Eu acordava de madrugada, dava banho, trocava fralda. Ele sorria quando ouvia minha voz. Me olhava como se eu fosse o centro do mundo. E talvez eu fosse. Porque para ele, eu sempre fui pai. Mesmo sem saber. E eu não podia mais fugir da verdade. Eu precisava decidir o que fazer. E mais do que isso. Eu precisava entender até onde Camila estava disposta a ir para manter esse segredo. Porque tudo indicava que o buraco era ainda mais fundo. E se ela escondeu isso de mim,
O que mais ela teria escondido? Naquela noite eu não dormi. Fiquei no chão do quarto, deitado no tapete, com a luz apagada. Ouvia ela respirar no quarto ao lado. Ouvia o bebê fazer barulhinhos no berço, e minha cabeça girava. Eu lembrava de cada detalhe, cada abraço, cada olhar que hoje me parecia falso, e por mais que doesse, eu não queria desistir ainda, porque eu precisava entender o motivo real. Não só da traição, mas da mentira, da construção inteira. Eu queria saber por que ela escolheu me enganar, e até onde ela iria para proteger essa versão distorcida da nossa vida. E tinha uma última pista, uma única coisa que ainda não tinha sido esclarecida. Uma ligação, um número de telefone que apareceu numa conta esquecida. Uma ligação feita às 3 da manhã. 2 semanas antes dela me contar da gravidez. Uma chamada longa, mais de 20 minutos. E não era para João Marcos, era para outro número. Um que eu nunca tinha visto antes. Um novo nome, um novo elo. E, talvez, a resposta definitiva. Eu fiquei 2 dias inteiros olhando aquele número. Um número desconhecido, sem identificação. Mas ele estava lá, nas contas antigas da operadora, nos registros que ela pensava que ninguém nunca veria. 3 da manhã. 22 minutos. 2 semanas antes de me contar que estava grávida. Aquilo não era coincidência, não era telefone de emergência, não era amiga, não era parente, era alguém, e era alguém importante. Importante o suficiente para ouvir dela algo no meio da madrugada. Importante o suficiente para estar ligado à origem da mentira. Peguei o número e pesquisei em todo lugar. Aplicativos, redes, bancos de dados, nada. Não era CPF registrado, não tinha foto. Não estava vinculado a nenhuma rede social. Mas eu não desisti. Usei um site de busca reversa e, finalmente, um nome apareceu. Eduardo. Eduardo Tavares. 38 anos, psicólogo. Atendia em consultório particular numa cidade vizinha. O que um psicólogo teria a ver com tudo isso? O que um psicólogo estava fazendo em ligação com a Camila no meio da madrugada, 2 semanas antes dela me contar sobre a gravidez? Eu não conseguia entender, mas meu instinto dizia: esse homem sabe alguma coisa, e eu precisava descobrir o quê. No dia seguinte, marquei uma consulta. Me fiz de paciente. Inventei um nome. Disse que queria conversar sobre crises de ansiedade. Fui até o consultório dele. Lugar discreto, simples. Fui recebido com gentileza. Ele tinha uma voz calma, presença tranquila, cabelo grisalho bem aparado. Parecia alguém confiável. E talvez fosse. Ou talvez fosse exatamente por isso que ela o procurou. Entramos na sala. Ele me pediu para sentar. Começou a fazer perguntas comuns. O que eu sentia? Como estava a minha rotina? Há quanto tempo sentia aquilo? Eu respondia com meias verdades, mas prestava atenção em cada expressão dele, em cada pausa, em cada reação, até que mencionei um nome. Fingi que era alguém do meu passado. Você já atendeu alguém chamada Camila? Camila Souza. Ele hesitou. Foi milésimos de segundo. Mas eu vi. A caneta dele parou no papel. Os olhos piscaram mais rápido. Depois, disfarçou. Camila é um nome comum, ele disse. Eu sorri. Sim, mas essa Camila tinha um segredo muito grande. E ela disse que só confiava em um psicólogo, que contou tudo a ele, antes de contar ao marido. Silêncio. Ele cruzou as mãos. Você está buscando confirmação ou confissão? Aquilo me pegou. Era como se ele soubesse tudo, mas ainda assim, protegido pelo sigilo. Eu respirei fundo e disse: eu só quero saber a verdade, porque minha vida virou um labirinto, e o nome dela está no centro disso. Ele me olhou por longos segundos, depois se levantou, caminhou até a janela. Disse: às vezes as pessoas tomam decisões desesperadas para tentar salvar o que ainda existe. Outras vezes fazem isso para esconder o que perderam. Eu não sabia se ele estava falando dela ou de mim. Então ele voltou a se sentar. Eu não posso te dizer o que ela me contou, mas posso te dizer o que eu senti. Medo. Ela estava com medo de algo que aconteceu, ou que poderia acontecer. Ela estava com medo do filho? Não do filho, do pai. Do pai do filho? Ele assentiu levemente. E então,
completou. Ela não sabia quem era. Meu estômago virou. As palavras saíram da boca dele como uma sentença. Camila não sabia quem era o pai. Ela estava grávida, mas não sabia se era meu ou do outro. Aquela consulta terminou ali. Eu saí com as pernas fracas, a mente girando. Ela não sabia. Ou soube e fingiu, ou fingiu o tempo inteiro. Mas a verdade é que no começo ela estava perdida. E ao invés de me contar, ela tentou apagar o passado, me colocar no lugar de pai. Como se isso fosse suficiente para transformar o DNA. Como se o amor que eu tinha bastasse. Mas não bastava. Porque agora tudo era uma mentira. Cada foto, cada beijo, cada plano. Tudo se sustentava numa escolha que não foi minha. Eu não escolhi ser o pai. Fui designado, sem voz, sem chance. E agora, com o sangue dizendo que não sou, eu não sei mais quem sou eu. Passei o restante da semana sem olhar nos olhos dela. E ela percebeu. Começou a perguntar se eu estava estranho, se era cansaço, se era o trabalho. Eu respondia que sim, que era tudo isso. Mas era mais, muito mais. Era a ausência de verdade entre nós. Era o medo de explodir a qualquer momento. E era o sentimento que eu ainda tinha por aquele bebê que não tinha culpa de nada. Ele me reconhecia. Sorria quando me via. Se jogava nos meus braços. E isso me partia em pedaços. Porque eu sabia que um dia eu teria que ir embora. Ou então, viver eternamente preso nessa prisão que construíram. Para mim. Voltei a pensar no João. Ele sabia? Ele queria saber? Ou era só covarde o suficiente para se esconder atrás do silêncio? E a Camila? O que ela pensava quando olhava para mim à noite? Ela se sentia culpada ou aliviada por ainda estar conseguindo manter a mentira de pé? Eu passei a reparar em tudo. Os horários, os olhares, os toques. A forma como ela dizia obrigada quando eu ajudava com o bebê. Era um obrigada estranho. Um pouco mais tenso. Como se ela estivesse sempre esperando que eu dissesse que ia embora. E talvez fosse isso que a assustava, que eu soubesse e que já estivesse me afastando sem dizer uma palavra. Mas a verdade é que eu já tinha ido embora por dentro. O homem que acreditava nela morreu. O homem que sonhava com aquela família desapareceu. O que sobrou era só um reflexo, um eco, um fantasma. E aquele bebê me olhava como se pudesse sentir isso, como se soubesse que, de alguma forma, tudo ia mudar. Um dia, no banho, ela deixou o celular em cima da cama. E eu não resisti. Abri a galeria. Tinha um álbum oculto, um que eu nunca tinha visto, senha fácil, data do nosso aniversário. Quando abri, havia 4 fotos. 4. Todas com o mesmo homem, João Marcos. Em uma delas, ele beijava a barriga dela. Em outra, estavam de mãos dadas. Em outra, ela estava sentada no colo dele, rindo. E na última, era uma ultrassonografia. Mas não era a nossa, era outra, mais antiga, mais apagada, de uma clínica que eu nunca tinha ouvido falar. Aquilo me deu calafrios. Ela esteve grávida antes? Ou foi uma tentativa que ela escondeu, ou era dele? Eu não tive coragem de perguntar, nem de mostrar que vi. Mas eu copiei as imagens, salvei no meu celular, e naquela noite deitei ao lado dela como sempre, ouvindo a respiração, ouvindo o silêncio. Mas agora, com ódio dentro de mim, ódio pelo que ela me tirou, pela escolha que ela fez por mim, e pela verdade que ainda não tive coragem de dizer em voz alta. Eu não era o pai. Eu não era o escolhido. Eu era o substituto. O substituto conveniente. O cara que ama demais, que perdoa demais. O homem que ela sabia que não ia abandonar. Mas, talvez, só talvez, estivesse na hora de mudar isso. No dia seguinte, eu acordei antes dela. Fiquei parado na porta do quarto, olhando ela dormir. Os cabelos espalhados no travesseiro, o bebê respirando devagar no bercinho ao lado. Era uma cena que parecia tranquila, serena, mas nada ali era paz. Era só fachada. Atrás daquela imagem de família havia mentiras, segredos, versões fabricadas da realidade. Eu já não sabia se ela era vítima ou algo muito mais frio, mas eu ia descobrir. Não dava mais para adiar. Era hoje. Era agora.
Esperei ela levantar, tomar café, brincar com o bebê. O dia parecia normal, quase feliz. Mas dentro de mim, tudo queimava. Quando ela foi até o quarto, fechei a porta atrás dela. Ela me olhou confusa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. E eu respondi com outra pergunta. Quem é João Marcos, Camila? Ela travou. Foi como se o tempo parasse. O rosto dela ficou sem cor. O café que ela segurava começou a tremer na mão. Por que você está perguntando isso? Ah, disse ela, tentando disfarçar. Mas eu continuei. Você escondeu ele de mim por todos esses anos, mas ele sempre esteve por perto, né? Ele nunca foi passado. Ele é o pai? Ela não respondeu. Olhou para o chão, depois para o berço, e então disse, você não sabe o que está falando. Eu dei um passo à frente. Eu sei, eu vi as fotos, eu vi os exames, eu vi as mensagens e eu vi o resultado do DNA. Ela fechou os olhos com força, como se aquele momento estivesse escrito, inevitável. Ela não chorou, não gritou, só ficou ali imóvel. E eu perguntei, você sabia desde o começo? Ela balançou a cabeça devagar. Eu não sabia com certeza. Eu estava confusa. Confusa? Repeti. Você mentiu para mim. Me colocou no lugar de pai sabendo que eu podia não ser. Me fez prometer um amor eterno baseado numa farsa. E então, finalmente, ela quebrou. Sentou na beira da cama, botou as mãos no rosto e começou a chorar. Não era choro de pena. Era choro sujo, cheio de raiva, frustração, desespero. E ela disse, eu me arrependi todos os dias, mas eu não conseguia mais voltar atrás. Eu tive medo, medo de perder você, medo de perder tudo. Sentei do outro lado da cama, mantive distância e falei baixo. Você poderia ter dito a verdade. Eu teria ficado. Talvez. Mas agora, ela me interrompeu. Você ia embora. Eu conheço você. Você não ia suportar. Você me conhece? Então por que mentiu para mim? Por que construiu uma vida inteira em cima de uma escolha que não foi minha? Ela não respondeu, olhava para o nada e então murmurou. Ele não quis, o João. Quando eu contei para ele, ele me disse para tirar. Disse que não queria se envolver. Que não era o momento. E eu fiquei sozinha. Eu me senti suja, abandonada. E aí eu pensei, você me amava. Você queria ser pai. E eu pensei que talvez desse certo. Eu fechei os olhos, o peito doía. Então você me usou, ela gritou. Não foi isso. E depois mais baixo, não foi só isso. Eu comecei a te amar ainda mais. Eu vi você cuidando de mim. Eu vi você segurando ele nos braços. Eu pensei que o amor era mais forte do que o sangue. Mas você sabia. Mesmo assim, você deixou eu escolher um nome. Deixou eu decorar o quarto. Deixou eu fazer promessas. Você me viu chorar de emoção e não disse nada. Eu não conseguia. Cada vez que eu tentava, eu travava. Porque eu sabia que se eu contasse, eu perdia vocês dois. Mas agora você perdeu mesmo assim. Ela abaixou a cabeça. O silêncio entre nós era pesado, sufocante. O bebê começou a chorar no berço. Ela se levantou para ir até ele, mas eu levantei antes. Peguei ele no colo. E ela ficou parada, me olhando, os olhos inchados, o rosto pálido, e perguntou, o que você vai fazer agora? Eu não soube responder, porque eu mesmo ainda não sabia. A vontade de sair dali e nunca mais olhar para trás era enorme, mas ao mesmo tempo, aquele bebê era meu em tudo, menos no DNA. Ele era minha rotina, meu afeto, minha história. E eu não sabia se conseguia me desconectar disso. Mas eu precisava de tempo, então só disse, eu vou sair para pensar. Ela tentou se aproximar. Por favor. Mas eu virei as costas, peguei a chave e saí. Dirigi por horas, sem rumo, passando por ruas desconhecidas, tentando silenciar. O turbilhão na minha cabeça. Mas a verdade é que não existe lugar onde a dor não vá com você. Ela senta no banco do passageiro, ela olha pela janela. Ela te observa no retrovisor. Eu parei num posto e fiquei ali, dentro do carro, com o rosto enterrado nas mãos. Eu tinha tudo nas mãos. Todas as provas. Todas as verdades.
mas nenhuma paz. Liguei para o meu melhor amigo, a primeira pessoa em quem confiei desde o início disso tudo. Contei o que aconteceu. Ele ficou em silêncio por longos minutos. E depois disse: "Você precisa decidir se vai ser pai ou se vai ser justo com você." Essa frase ficou ecoando. Pai ou justiça, amor ou identidade, perdão ou verdade. Era uma escolha cruel, uma escolha que ninguém deveria ter que fazer, mas era minha, e só minha. Voltei para casa no fim do dia. A casa estava em silêncio. O bebê dormia. Camila estava sentada no chão do quarto, cercada de fotos nossas. Ela me olhou. Eu tirei tudo das gavetas. Você pode ver, não tem mais nada escondido. Olhei. Ela havia aberto tudo. Passado limpo. Diários, papéis, fotos antigas. Um envelope em especial chamou minha atenção. Peguei. Dentro uma carta, escrita por ela, endereçada a mim, datada de 3 dias antes do nascimento do bebê. A letra trêmula, manchada por lágrimas secas. Na carta, ela dizia que queria me contar, que tentava todo dia, mas travava, que me amava, mas se odiava pelo que fez, que o bebê talvez não fosse meu, mas que ela nunca viu um pai tão presente, que se eu fosse embora, ela entenderia, mas que se eu ficasse, ela prometia ser diferente. Contar tudo, ser verdadeira. Terminei de ler e me sentei no chão. Ela estava do outro lado do quarto, imóvel. Eu olhei para ela e disse: "A decisão agora é minha." Ela assentiu e perguntou num fio de voz: "Você vai ficar?" Eu não respondi. Não naquele momento, porque eu ainda não sabia. Eu precisava saber quem eu era. Longe daquela mentira. Eu precisava reconstruir meu nome, minha alma. Eu precisava entender se o amor era maior que a dor, ou se era só mais uma forma de prisão. Eu passei os dias seguintes em silêncio. Dormia no quarto do bebê, enquanto ela dormia no nosso. Não falávamos nada além do necessário. Ela não insistia. Eu também não explicava. Era como se estivéssemos presos num contrato não assinado, aguardando o próximo movimento. Mas o pior de tudo era o vazio. Um silêncio que machucava mais do que os gritos. Um tipo de luto que ninguém vê. Um casamento que ainda existia no papel, mas não no ar entre nós. O bebê seguia sorrindo. Seguia estendendo os braços para mim. E cada vez que ele fazia isso, eu morria mais um pouco por dentro. Porque a dor maior não era não ser o pai. Era ter sido pai todos os dias. E ainda assim não ser reconhecido por isso, nem na certidão genética, nem na verdade dela. Era saber que aquele amor inocente que ele sentia por mim estava construído em cima de um palco. E eu era só o ator que entrou pela porta errada. Mas ainda havia algo que não deixava minha cabeça descansar. Algo que eu tentava enterrar, mas que insistia em gritar. A carta. A data da carta. 3 dias antes do nascimento. Mas ela me contou da gravidez meses antes disso. E na carta ela dizia que o bebê talvez não fosse meu. Talvez. Como assim talvez? Ela já sabia. Ela sabia desde o primeiro exame, desde o início. E então a ficha caiu. Ela estava encenando até mesmo o arrependimento. E pior, talvez ela ainda estivesse escondendo algo. Eu levantei cedo, antes do sol nascer. Fui até a estante onde estavam os documentos do hospital. Peguei o envelope do nascimento. Nele havia um formulário de atendimento de emergência, preenchido às pressas. Olhei a letra. Não era dela. Era de outra pessoa. Alguém tinha dado entrada nela. Alguém que a acompanhava naquele dia. Mas eu estava trabalhando na hora que ela foi internada. Ela só me ligou quando já estava na sala de espera. Quem a levou? Quem deu entrada? No rodapé do formulário, o nome: R. Tavares Tavares. Mesmo sobrenome do psicólogo, Eduardo Tavares. Mas o nome era diferente. R. Tavares. Eu congelei. Comecei a vasculhar tudo de novo. Fui até as redes sociais do Eduardo, fui até os comentários. Antigos. Um sobrenome repetido numa postagem antiga. Uma mulher marcando um perfil privado. Parabéns ao meu irmão Ricardo pelo novo consultório, Ricardo Tavares, irmão do psicólogo. E a ficha caiu. Voltei ao exame de fertilidade. O primeiro aquele com o nome Tavares. E então olhei com atenção.
Não era Eduardo, era R. Tavares, Ricardo. O psicólogo sabia, o tempo todo, e me usou como peça. Me deu respostas vagas, insinuações calculadas. Me entregou migalhas, porque protegiam algo maior, algo familiar. Um segredo que não era dele para contar, mas que ele acobertava mesmo assim. Senti o sangue sumir das mãos. Fui até o carro. Dirigi até a clínica. Estava fechada. Mas fui até o prédio onde os irmãos tinham consultórios particulares. No painel do elevador, lá estavam os dois nomes. Eduardo, psicólogo. Ricardo, urologista e especialista em fertilidade. E ali, naquele prédio, tudo se conectava. Camila fez o exame com Ricardo. Depois procurou Eduardo. E depois me contou que estava grávida. 3 passos, 3 nomes, um círculo fechado, uma rede que ela mantinha intacta até hoje. Voltei para casa com o coração batendo tão forte que mal sentia as pernas. Entrei, fui direto até ela. Ela estava no sofá, o bebê no colo, me olhou assustada. Eu não disse oi, não abracei, só perguntei, quem é Ricardo Tavares? Ela travou. Como se alguém tivesse desligado o corpo dela. Ficou muda, olhou para o bebê, e eu repeti. Quem é Ricardo Tavares? Ela fechou os olhos, e naquele momento eu vi. Ela sabia que tinha acabado. Ela começou a chorar, mas não como antes. Não o choro limpo, teatral. Era um choro pesado, sem defesa. Um choro que dizia, acabou a mentira. Eu me sentei, o bebê ainda no colo dela, e eu disse, o exame de fertilidade era dele. Ele te levou ao hospital. O irmão dele é o psicólogo que você procurou. Você me escondeu tudo. Você nunca me contou a verdade inteira. Nem quando eu descobri. E agora você vai me dizer, o bebê é do Ricardo? Ela segurou o choro, limpou o rosto e com os olhos afundados, respondeu, sim. Eu respirei fundo. Tudo ficou branco por um segundo. A cabeça zonza. O chão parecia mole. E ela continuou. Eu não sabia como te dizer. Eu juro, eu me envolvi com ele antes de te conhecer. A gente teve um caso rápido. Eu terminei, mas depois, quando descobri a gravidez, ele sumiu. Eu tentei contato, ele bloqueou. Me mandou procurar o irmão. Eu fui. Eu estava desesperada. E quando percebi, já era tarde demais. Eu me levantei. Fui até o quarto. Olhei o berço, o armário, as roupinhas que eu tinha escolhido, cada fralda trocada, cada noite em claro. Voltei para a sala. Ela ainda estava no sofá tremendo. O bebê dormia. E eu disse, você não mentiu só sobre o pai. Você mentiu sobre tudo, sobre quem você era, sobre quem eu era para você. Você me transformou em alicerce de uma mentira. E o pior, deixou eu te amar com tudo que eu tinha. Ela não respondeu. Apenas chorou. E pela primeira vez, eu não chorei. Não que não doesse, mas porque já não restava lágrima. Eu estava vazio. Vazio de dor, de amor, de força. Era como se minha alma tivesse saído do corpo. Arrumei minhas coisas naquela noite. Ela não tentou impedir. Só disse, ele te ama. E eu sei que você ama ele. Não desiste dele por minha culpa. Eu olhei para ela. Olhei para o bebê. E não disse nada. Porque naquele momento eu não sabia mais o que era certo. Não sabia mais quem eu era. Sabia apenas de uma coisa. Eu precisava partir. Antes que a dor me engolisse por completo. Saí. Fechei a porta com cuidado. Lá dentro ficou tudo, uma história. Uma família que nunca existiu de verdade. E um amor que, mesmo sendo real, nasceu de uma mentira. Mentira.